Gente, hoje eu vim aqui contar pra vocês um costume meio estranho, que a gente não sabe muito bem de onde vem, pra que vem, enfim. Mas você sabe me dizer por que é que em situações de velório, de luto, enfim, as pessoas usam preto? Por que será? Bom, hoje, na nossa cultura, o preto é sim simbolizado com um lacinho, né? Todo, você vê, essa é uma marca já meio que registrada aí nos hábitos, nos costumes da nossa cultura. Que se eu vejo uma loja que tem lá o lacinho, o preto, eu já sei, se uma pessoa tá lá com o preto, eu já sei que ela está enlutada, que alguém morreu, que aconteceu alguma coisa. Pois bem. Hoje também, quando a gente fala desse preto, essa ausência de cor, né? É, pode simbolizar, lembra alguma coisa, questão da noite, da escuridão, e a noite tem a coisa do recolhimento, né? Vou ficar quieto no meu quarto, no meu canto, que esse é um processo quando nós estamos de luto, não é? A gente quer ficar muito mais recolhido, muito mais calmo, enfim. Mas isso começou, né? A questão da origem desse preto não tem necessariamente a ver com piedade, com reflexões ou coisa parecida. Você lembra da Dona Morte? Lá da revistinha da Mônica? Pois bem, ainda se fala da Dona Morte que vem buscar, né? E esses hábitos, esses costumes que são passados de geração em geração, isso é muito antigo na nossa história. E as pessoas sempre tiveram muito medo da tal da Dona Morte, ou enfim, alguns chamavam aí, né, o próprio demônio que vinha buscar. Outros termos já entendiam que a da morte era algo ruim. Algumas culturas já falavam que não, que a morte nem era algo tão ruim assim. Mas enfim, as pessoas têm muito medo porque a gente não sabe qual é a nossa hora, mesmo tendo a única certeza da vida. Pois bem, então vamos imaginar aí a tal da Dona Morte, aquela Dona Morte lá da revistinha da Mônica, né? O que eles entendiam? Eles ficavam velando as pessoas antigamente 2 a 3 dias, né? E teve uma época aí da nossa cultura que ficavam 2 a 3 dias velando. Por quê? Já ouviu falar do salvo pelo Congo? Pois bem, as pessoas tinham muito medo de serem enterradas vivas, porque aconteceu já, e talvez você já escutou avó, bisavó, alguém te contar de histórias de, nossa, o fulano, foram pegar o caixão do fulano e tava tudo arranhado, tava tudo não sei o que lá, o fulano morreu, mas enterraram vivo porque ele não tinha morrido ainda. Então, como a medicina não era algo tão avançado, as pessoas tinham muito medo disso. Os mais avantajados, mais ricos, eles eram enterrados e tinham uma sinetinha. E caso eles acordassem desta morte, um coma ou alguma coisa assim, eles tocavam a sinetinha, o Congo lá, e aí o coveiro vinha salvá-los desse processo de estar enterrado. Mas as pessoas que não tinham dinheiro, porque isso era uma coisa muito cara, isso era só para os que tinham mais dinheiro mesmo na cultura ali, para não ficar, né? Já que eu não tenho dinheiro para morrer lá com a cenetinha, eles ficavam velando 2 a 3 dias até realmente o corpo entrar em decomposição, o corpo começar a ter cheiro, enfim. Opa, morreu de verdade, vamos enterrar. Mas existe toda uma cultura, uma mitologia grega aí em relação ao Thanatos, que é toda, né, a coisa da morte, o deus da morte, que nasceu à noite, em agosto, né? Por isso o tal do cachorro mesmo, do cachorro louco. Enfim, tem várias questões culturais bem engraçadas até quando a gente pensa nesse processo todo. E aí, eles entendiam, né? Não tinha iluminação, não tinha nada disso, então eles ficavam lá com velas, depois de um tempo lampião, velando essas pessoas até 2, 3 dias. Só que à noite é que a Dona Morte gosta de vir buscar. Vai que ela me vê aqui. Vai que ela percebe que eu tô aqui junto com o morto. E então, vamos vestir a roupa mais preta que eu tenho, mas que não vai ter, né? Tem a ausência da luz. E junto com a roupa, porque não basta a roupa também, o véu. Porque aí o véu me tampa literalmente e aí a Dona Morte não me vê aqui e eu não sou o próximo que ela leva. Então foi aí que começou o uso do preto, que incluía o véu, lembrando, né? E era assim, então não tinha relação com a coisa de, ai, vamos honrar o morto, aquela coisa toda de piedade, não, não, não. Tinha mais uma relação mesmo com o medo de eu ser o próximo. Então, já que eu posso ser o próximo, vamos tacar um preto aqui, porque aí a Dona Morte não me enxerga.
E aí surge então, né, a questão desse preto. E também tinha, depois de um tempo, teve outros momentos que eles pintavam o rosto metade branca, metade preta, até para confundir a tal da Dona Morte aí também, como o próprio morto, porque eles teve alguns momentos que eles acreditavam que o morto virava um fantasma, e por isso tantas coisas de fantasma, né? E vai que ele invejava a minha vida, então eu vou pintar de branco, eu vou pintar de preto, que assim eu confundo esse fantasma para ele não saber direito o que eu sou, né? Se eu tô vivo, se eu tô morto, se eu não tô, enfim. E aí ele não me acha aqui, porque eu não quero ser o próximo. Ok? A gente sabe, tá, gente, que a questão hoje, o preto, então, na nossa cultura, ele tem toda uma questão social mesmo do luto. A gente entende que uma pessoa tá toda de preto. Por uma época bem intensa também na igreja, entendia-se que as mulheres que usavam preto, quando elas estavam viúvas e elas permaneciam tempo da vida, né, usando o preto aí. Quem aí é mais velhinho como eu, talvez vai lembrar de algumas novelas em que a gente tinha algumas viúvas, a Porcina, da Tieta, tinha uma outra lá que eu não me lembro o nome, enfim, mas que eram viúvas que usavam pro resto da vida, depois da morte do seu companheiro, a veste preta, tá? Para simbolizar, aquela é a viúva da cidade. Só que aí, claro, muitas mortes foram acontecendo, guerras, etc. E aí acabou que essas mulheres precisaram ir a campo e muitas mudanças tiveram também, tá? O preto não é a única cor que relaciona o luto, cada cultura tem o seu hábito, tá? Existem culturas que fazem rituais todos voltados muito mais para um recolhimento com uma tristeza, existem culturas que fazem movimentos de festa, de comilança, etc. A gente tem lugares também que usam o branco, o amarelo, o púrpura, né? E o roxo também. Qual é a cor que representa a questão aí deste processo do morrer? A cor real é o lilás, é o roxo. Por quê? Porque quando nós morremos, os lábios ficam roxos, as unhas, as extremidades ficam todas roxas, né? O corpo em si, ele tem características que deixam ele numa cor muito mais, alguns chamam de púrpura, mas é a cor mesmo do lilás, é a cor do roxo mesmo, que é a ausência da vida, tá? Então, quando a gente fala dessa cor roxa, por exemplo, isso em algumas culturas é tão intensa que na China teve uma época muito grande que. Na China não, nos Estados Unidos, que essa cor do roxo era tão forte em alguns momentos culturais, em que teve uma empresa que fez chicletes, e eram os chicletes lilás, não vendia, porque as pessoas entendiam que aqueles chicletes, ele era legal só para ser mascado em funerais. E aí a venda caiu. Né? Então, as cores também trabalham muito com as nossas emoções, a gente sabe disso. O preto em si, ele não representa só a cor de luto. A gente teve depois na história da moda, Chanel e mais umas outras coisas, falando do preto enquanto um empoderamento, o preto enquanto algo que deixa uma mulher elegante, deixa um homem elegante, algumas roupas de profissões de poder, como um juiz, um advogado, coisa parecida, geralmente são cores mais escuras, então representando essa relação de poder. Enfim, então quando a gente fala de cores, né, eu tô aqui só trazendo uma curiosidade para vocês, porque a gente sabe que cor é uma coisa muito particular também, né? A gente depende muito da cultura que a gente convive, depende muito dos hábitos que a gente tem na nossa casa, na nossa família. Tem gente aí que eu tenho certeza que adora o preto, outros que, né, preto parece que fica um pouco sem graça, um pouco sem vida. As nossas cores, da mesma maneira que o cheiro, etc, também trazem memórias. E você, gosta ou não gosta muito do preto? Escreve aí pra mim, diga se você gosta, super não, mais ou menos, e encaminhe esse vídeo pros seus amigos, pros seus colegas, né? Quem sabe aí a gente pode desmistificar algumas coisas que ficam na cabeça das pessoas. Um grande beijo e te espero no próximo vídeo.